Gojo é um personagem solitário que sofre até hoje com a perda de seu primeiro e único amigo, Suguru Geto, e é aquele que, por ser o símbolo do poder no mundo, deve arcar com as consequências de estar no topo. Mas tem outra pessoa que passa por uma realidade similar a ele. Eu nunca cheguei a comentar diretamente sobre a personagem da Nobara nos outros vídeos que já fiz sobre Jujutsu. Isso vem muito do fato de eu a considerar alguém diferente e distante dos outros indivíduos presentes na obra. Afinal, muitos deles colocam suas responsabilidades em seus princípios. Eles têm objetivos altruístas e vivem em prol disso. A principal ideia que os resume é o questionamento sobre o que é ser um feiticeiro naquele mundo. Proteger os não feiticeiros, salvar quem é digno ou até mesmo defender qualquer um. Embora Nobara siga a mesma lógica, sua forma de lidar com as coisas é completamente distinta dos demais. Ela é arrogante, egoísta e inabalável. Virar uma feiticeira foi simplesmente um meio que ela utilizou para poder experienciar o ambiente urbano e as novidades que lá existem. O Jujutsu serve como uma maneira de reafirmar quem ela é e de esmagar possíveis problemas que virão em sua vida. Até porque, segundo sua crença, não há nada que não possa ser modificado ou destruído pelo uso da força. Poder é uma palavra que define bem os grandes clãs dentro desse universo. E mesmo não sendo parte de nenhuma das 3 famílias de xamãs, Nobara segue exatamente a ideologia da força. Quem vence o embate dita as regras. Suas atitudes dentro do anime mostram isso mais do que tudo, especialmente no final da primeira temporada de Jujutsu, quando ela e Itadori enfrentam os 2 fetos amaldiçoados. Enquanto ela não sente remorso algum pelo que fez, no caso, eliminar os inimigos, o protagonista já se incomoda com o fato de acabar com uma vida, ou seja, uma divergência entre a indiferença e a importância pelo próximo. Aspecto que coloca em dúvida para os espectadores se, de fato, as maldições são de todo o mal. A imagem criada por Akutami para Nobara é de alguém confiante e sonhadora, que está lá para satisfazer a si própria e mostrar que Jujutsu é uma obra que une 2 extremos. Faz pessoas egoístas e altruístas coexistirem. Mais uma vez, o equilíbrio que tanto é almejado na produção é construído até mesmo na personalidade dos personagens. Alguns são individualistas, enquanto outros pensam mais nos outros do que na própria integridade. Por esse motivo, vem junto comigo para conhecer quem de fato é Nobara Kugisaki e responder se a força define tudo. Dentro do trio de protagonistas da série, Nobara é a primeira a ser apresentada com uma posição imparcial. Sua própria aparição serve para mostrar como ela não dá atenção aos demais, tanto que, em sua primeira missão, ela não hesita em atacar a maldição presente no local, e, ao se ver encurralada a escolher a vida de um refém ou obedecer à ordem dada, ela toma sua decisão rapidamente. Essa facilidade de escolha se deve ao fato dela considerar que o caminho que está trilhando é o melhor para ela. Viver para satisfazer a si mesma é o principal aspecto que passa pela mente da personagem. Se algo não pode ser resolvido no uso da força, então é uma falha do feiticeiro. Quando as coisas não vão de acordo com o plano, você deve aceitar o erro e seguir em frente. Ficar reclamando e lamentando pelo passado não é uma atitude típica de Kugisaki, tanto que, em sua infância, mesmo após ter se despedido de sua amiga Fumi, algo estava bem claro em sua mente. A sociedade nega aqueles que são diferentes, e, para não ser incomodada apenas por agir como você realmente é necessário ser superior a essas pessoas. E a forma que ela encontrou para isso foi se tornar forte. Quando alguém cede à pressão alheia, isso apenas significa que o indivíduo não consegue se manter sozinho, que ele é fraco e incapaz. O período infantil citado serve para mostrar um pouco do motivo pelo qual Nobara admira e se assemelha a Gojo. Na minha visão, Gojo representa para Nobara o que sua amiga Fumi representava para ela na escola: a divergência, a quebra de padrões, o poder e a força da mudança. Afinal, Satoru consegue resolver os problemas do mundo Jujutsu porque é o feiticeiro mais poderoso. E isso tudo me faz pensar que o desfecho da história dessa personagem no arco de Shibuya faz jus ao caráter que ela possui. Isto é, segue exatamente os princípios que ela defendia. Olhando por outra ótica, podemos pensar que essa exaltação da força é um meio que Nobara usa para ignorar a realidade. Afinal, é mais simples entender as coisas dessa maneira do que se arriscar à complexidade do mundo. Por isso, mesmo com um caráter sólido, ela sofre com a alienação de sua identidade pessoal. Às vezes, parece que ela está vazia de significado, vazia de laços reais, mais uma vez se aproximando da ideia mostrada no vídeo de Gojo. Esse embate entre quem ela deseja ser e quem ela é interfere em seu desenvolvimento, pois ela quer se manter unida com seu grupo e, simultaneamente, alcançar conquistas individuais. No aclamado arco de Shibuya, Nobara interage mais com os outros membros da escola Jujutsu, e principalmente com Nanami. A interação entre esses dois deixa claro a discrepância entre o pensamento da força. Enquanto Nanami respeita, mas não gosta da forma como Gojo pensa e lida com as coisas,
Kugisaki não gosta da forma como o xamã de classe 1 pensa. Tanto que, o único momento em que ela o admira é no embate entre ele e Ishimi. Quando seu poder é liberado e ele usa da força para resolver o problema, isso basicamente valida a ideia de Nobara, mesmo que indiretamente. Apresentar os dois lados e não impor ideologias é o fator que permite escolher qual delas mais te agrada. A relação entre eles, mesmo que curta, serviu para mostrar que tentar se provar para si mesmo é um desejo mútuo, e que a força, às vezes, é o único caminho possível para tal. Além disso, a morte de ambos os personagens ocorre pelas mãos de Mahito, e eu acredito que isso não seja apenas uma coincidência. Sem mais capacidade para lutar, Nanami apenas aceita seu final. E Nobara é enganada pela maldição, e também aceita seu final. As ações de Mahito não servem só para afetar Itadori, elas servem para igualar personagens tão diferentes dentro desse universo, onde poder define tudo. Por fim, vale pensar que Gojo faz o que ele faz porque quer mudar o modo como o Jujutsu é usado. Para a sociedade atual, enxergar a perspectiva do outro não é importante. Quem é fraco não merece ser ouvido. Porém, perante a morte, todos são iguais. Quando Nobara se vê encurralada contra Mahito, a primeira coisa que passa pela sua cabeça são memórias do passado, das amizades que ela tinha, e ela se questiona sobre como as pessoas são. Em sua mente, ela se achava normal, e os demais eram estranhos. E como ela mesma diz, isso está errado. A força não é a solução para tudo, tanto que ela morreu não por ser fraca, mas sim por não ser mais esperta que o oponente. O que ela tanto valorizava não foi o suficiente naquele conflito. E no fim, ela apenas agradece a todos que estavam junto com ela nessa caminhada, mostrando que ela também se importa com os demais. Nobara, na minha visão, representa a humanidade dentro de todos nós. Por um lado, ela mostrava falta de apego e de importância, uma imagem de individualidade, mas na verdade, seu sentimento pelos outros era maior do que parecia. Ela se assemelha a Gojo por ser sozinha com relação à forma de pensar, no caso, que o poder é a chave para tudo. Mas, diferente dele, ela conseguiu se conectar com outras pessoas além de suas amigas de infância, e recebeu o apoio deles. Diferente do feiticeiro mais forte, que até hoje é dependente da perda de Geto. Por mais que Nobara nunca tenha deixado de defender suas ideologias, ela mostrou que a força não define tudo. E que, mesmo presa a circunstâncias infelizes, ela não estava desapontada com o que construiu. Eu desejo que a análise dessa feiticeira tenha feito você enxergar outra perspectiva sobre a personagem e notar que Jujutsu não se resume a uma coisa só. Não se resume apenas a poder. Se gostou, eu conto com o seu apoio. Curte o vídeo aí e entra comigo nessa jornada através do inscreva-se. Essa foi a reflexão gerada por Nobara Kugisaki. Então, obrigado pela sua atenção e até mais, meus caros.